Oi, eu sou Fernando Arete e hoje vamos fazer uma reflexão em Jeremias capítulo 15, a partir do versículo 15. Ó Deus, tu me conheces. Lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa da tua longanimidade. Sabe que por tua causa eu tenho sofrido ofensas e humilhações. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e júbilo. Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca participei das suas festas. Sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me enchestes de indignação. Porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grande e não tem cura. Por que te tornaste para mim como um ribeiro seco, cujos mananciais falham? Contudo, eis que veio a resposta do Senhor. Se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás o meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão jamais. Pois estou contigo, a fim de te resgatar e te salvar. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Irmãos, Deus aqui tem uma conversa, aliás, Jeremias tem uma conversa com Deus e Deus lhe responde. Se nós lermos com calma, vamos entender que Jeremias estava padecendo, estava angustiado, estava seco, estava sem a presença e a glória de Deus, estava convalescendo. E ele se lamentava diante disso e defendia o seu ponto de vista, alegando que ele era uma pessoa reta, um servo fiel, que andava sozinho com Deus e se alimentava da palavra de Deus e buscava a vontade de Deus. Jeremias estava se defendendo diante de Deus e não compreendia porque ele estava tão angustiado, seco. E esta questão durou até o versículo 18, quando, no versículo 19, Deus responde a Jeremias: se te arrependeres, então eu te restaurarei, para poderes me servir. Ora, mas Jeremias, do jeito que ele se apresentou, do que deveria se arrepender? Era uma pessoa íntegra, correta, pelo menos esta a parte de Jeremias. Mas aqui, ouvindo a resposta, parece, e nós temos entendimento, de que não era assim que Deus estava vendo Jeremias, não. Haviam algumas coisas a serem restauradas, algumas ações de Jeremias que precisavam ser mudadas. O texto não mostra exatamente o que, mas dá um vislumbre, dá uma noção, e ele enfatiza: se falares o que é precioso e não o que é inútil. Então, vou entender que algumas coisas inúteis Jeremias estava falando. Em algum momento, palavras de valor e não palavras indignas. Jeremias estava falando algumas coisas que não convinha. E Deus não estava se agradando porque Jeremias era um profeta. E o profeta do Altíssimo era bem acirrado, bem íntimo de Deus. Aí o Senhor falou:
Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Quer dizer, não tente negociar o meio termo. Não tente flexibilizar com eles. Irmãos, quantas vezes, como servos de Deus, aqueles que declaram a palavra, que andam na reta obediência ao Senhor, muitas vezes nós como que flexionamos, amenizamos a situação porque sentimos compaixão ou sentimos uma dó diferenciada, porém não a compaixão do Espírito. Porém, muitas vezes pode ser uma compaixão carnal. Discernir isso não é fácil. É preciso estar sempre voltado para Deus e buscar no Senhor o que significa uma coisa e outra, um discernimento carnal e o discernimento espiritual. Porque muitas vezes nós flexionamos, flexibilizamos, acabamos concordando fazer uma vista grossa exagerada e uma vista grossa errada. É verdade. Olhar com simpatia o erro do irmão é olhar com compaixão e observar que ele precisa de ajuda. Mas quando a pessoa amadurece e começa a andar com Cristo e já tem uma caminhada com Jesus, é necessário uma postura mais madura. É necessário também uma correção mais madura. Eu não vou usar as mesmas medidas que usei no início da caminhada, quando esta pessoa tomava leite, para quando ele já está mais maduro, já se alimenta de comidas sólidas. A cobrança é diferente. Espera-se mais de uma pessoa mais madura. Mas, acreditem, muitos chamados maduros têm flexibilizado, têm errado, sim. E aqui vem uma cobrança para o próprio profeta Jeremias, que em algum momento das tantas pressões que naturalmente ele vivenciou, e eram muitas, ele começou a flexionar. E Deus foi se afastando. E o azedume e a amargura foi tomando conta de Jeremias. Jeremias grita, pula, sacode, Jeremias pede socorro, o que é natural, é humano. Mas Deus lhe visita de uma forma diferenciada. Observe o que está no versículo 19. Se você se arrepender, se te arrependeres, eu o restaurarei. Então era necessário um nível de arrependimento que nós nem entendemos qual seja, senão possivelmente uma flexibilização sobre as coisas inúteis, uma conversa que não é preciosa nem é reta. Deus cobra de uma criança segundo a idade espiritual de uma criança, mas de um adulto a cobrança será diferente. E é necessário Jeremias também discernir uma coisa da outra e não flexibilizar em demasia, muitas vezes até se envolvendo com coisas carnais que naturalmente não vão levar ele a lugar algum, só dão uma aparência de alívio, mas logo em seguida vem uma grande sequidão. Cuidado, isto é um aviso para todos nós. E eu me incluo plenamente neste aviso, porque muitas vezes suavizei em demasia, outras vezes com menos suavidade, eu amenizei uma dor. Eu errei. Muitas vezes eu errei para ir aprendendo a ser reto o tempo todo. Quem está no leite é uma repreensão e um entendimento de leite. Mas quem é adulto é uma repreensão de adulto. É necessário discernir. O profeta do Altíssimo deve usar a palavra conforme ela lhe ordena. A misericórdia sempre é plena e abundante, mas nós somos responsáveis pelo que falamos, também pelo que testemunhamos. Não podemos concordar com tudo, não é necessário ficar discutindo no vazio. Não preciso ser conivente com o erro do outro. É necessário saber medir, saber separar e aplicar a reta justiça. A misericórdia sempre é plena e abundante, mas as cobranças e a postura do profeta têm que ser diferenciada. Sempre haverá misericórdia, porém,
A misericórdia para uma pessoa adulta que começou a ratear, negociar e entrar em laços, e os laços do mundo são muitos, irmãos. Alguém me perguntou, então como vou me livrar disto? É necessário temor, é necessário andar na dependência de Deus. No dia a dia, ter um momento particular e desenvolver a sua comunhão com o Altíssimo, amadurecer a sua comunhão e andar reto com Deus. Então Ele te abençoará muitíssimamente. Ele te guardará dos ventos, como Ele mesmo fala no versículo 21. Te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Mas antes, Elias teve que passar por um arrependimento novo já na sua idade adulta espiritualmente. Um arrependimento particular para Deus restaurar Jeremias e voltar à postura de profeta usado por Deus. Sejamos nós também profetas usados por Deus para a glória de Cristo Jesus. Amém.